Eu quero resolver essa integral e eu não sei resolver. Por que eu não sei resolver? Porque ela é um pouco diferente dos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores, é parecido, tinha um número aqui, tinha um menos, tinha raiz, só que aqui era apenas x ao quadrado e agora não é só x ao quadrado. Mas aí eu aproveito para dizer que, na verdade, com as ferramentas que nós temos até o presente momento, temos condições de resolver essa integral fazendo apenas uma observação. E aí eu aproveito a oportunidade para tirar uma dúvida, não sei se exatamente se é uma dúvida, mas uma boa parte da turma me veio fazer um pedido e aí eu vou responder agora aqui no vídeo, tá, guys? Por causa que assim eu sei que todos vão ver e se eu responder lá no grupo, todo mundo vai acabar ouvindo, ok? E é de interesse de toda a turma. Muitos alunos, muitos mesmo, na verdade, acho que mais da metade da turma, veio me fazer um pedido para me pedir para eu passar mais exemplos da aula anterior. Então, primeiramente, na aula anterior nós tivemos 3 exemplos, salvo engano, foram 3 exemplos. E eu devo lembrá-los que essa aula, já comentei com vocês, essa aula é continuação da anterior, o que significa que a gente já vai ver mais exemplos. Então, com relação a mais exemplos, já vamos ter aqui. Os exemplos que nós vamos ver aqui, no início serão um pouquinho diferentes, mas todos eles vão cair numa integral que é da mesma maneira que foi trabalhado na aula anterior. Ou seja, essa aula já vai ter mais exemplos. Então, no fundo, o pedido de vocês acaba sendo atendido. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para comentar, guys, que nem sempre mais exemplos vai acabar lhe ajudando. Pode parecer que sim, mas você pode acabar até se enganando. Claro que em situações que quanto mais exemplos mais ver exemplos é melhor. Mas deixa eu falar, a gente fez uma parte da aula anterior, que foi a parte 2, onde eu falo toda a construção teórica, o pensamento, a filosofia, de o porquê, como e o porquê chegar na técnica que nós estamos abordando. Então eu vou fazer um pedido para vocês que revisem a parte 2, olhem direito, revisem com carinho, pois todo o segredo da integral, dessa técnica, aliás, está lá na parte 2. Então, eu acredito que parte da dificuldade, pelo menos a dificuldade inicial de começar as integrais, tem a ver com a parte 2. Então, deem uma olhada lá, olhem direito, e se vocês não entenderem alguma coisa do que eu falei, podem perguntar que a gente irá responder. Agora, se a dificuldade de vocês não é iniciar a integral, aí não é a parte 2, tá? Se vocês estão iniciando a integral, mas estão com dificuldade perto do final, aí sim, eu acredito que mais exemplos vai ser melhor, mas eu preciso saber as dificuldades específicas de vocês. Então, se a dificuldade já é lá no final de voltar a variável, mandem mensagem que a gente vê o que a gente faz, Mas se a dificuldade é resolver a integral, significa que você ainda não compreendeu o método. E se você não compreendeu o método, não é mais exemplo que vai lhe ajudar. O mais exemplo vai fazer você ver algo repetitivo. E no método,
Agora, quando você compreende o método, você pode ver até novos tipos de problemas e você irá conseguir resolver, dependendo do problema, ou tranquilamente ou com alguma dificuldadezinha. Uma outra coisa, guys, eu não quero que vocês olhem uma integral como sendo uma simples integral que eu vou resolver aqui. Eu só quero saber como é que resolve essa integral. Pronto. Não. Se você vê um exemplo apenas como uma integral, eu quero saber apenas como resolve aquele exemplo, você terá dificuldades quando passarem novas integrais diferentes para você. Só que as integrais, vamos assim dizer, não são para serem vistas como integrais. São para serem vistas como um problema. E as técnicas de integração são ferramentas. Então fica o seguinte: como é que eu resolvo um problema com base nas ferramentas que eu tenho? E isso você vai levar para a vida toda, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você vá, ou o que quer que você vá fazer, você se deparará com problemas e você pode ser pode ser encabido a missão de resolver tal problema, e você tentará fazer com base no que você tem naquele momento. E é isso que a gente faz aqui. Resolver integrais, na verdade, cada integral é um problema a ser resolvido com base nas ferramentas. E esse treinamento de resolver integrais lhe ajuda é um treinamento de resolver problemas. Como é que eu resolvo o problema? Qual é o raciocínio que eu faço? E o principal, guys, é o raciocínio. Esse é o principal. Eu vou pensar aqui, eu vou colocar um passo aqui, aí você, esse passo aqui, beleza, eu já sei que acontece isso, eu faço desse jeito. Se tiver menos, eu faço seno, se tiver mais, eu escolho tangente. Tá. Então, não é essa maneira ideal, vamos assim dizer, de pensar numa resolução de uma integral. Porque você está olhando apenas para essa integral, você não está tendo um certo crescimento, que o seu crescimento é com o intuito de resolver não só uma integral, qualquer problema, ou em termos de integrais, qualquer outra integral que aparecer. O seu pensamento é o seguinte: qual é o raciocínio lógico? Aqui é menos, eu vou fazer seno, vou escolher chamar de seno. O que me levou a pensar que era o seno? Essa é a pergunta a você fazer. Qual foi o raciocínio? Por que ele pensou dessa maneira? Por que o seno vai dar certo? E por que eu vou chamar ou isso, ou tudo isso de seno, de cosseno, seja lá o que for? Por que eu não chamo só esse pedacinho, só esse pedaço, só esse 2x? Por que eu não chamo só o x de seno, ou tudo? O que eu chamo e o porquê? Então você deve se preocupar muito o porquê de cada passo e o raciocínio. Por que foi pensado daquela maneira? Qual é o raciocínio? Esse passo vai dar certo mesmo? Antes de fazer, vai dar certo? Por que vai dar certo? Algumas a gente precisa realmente escrever para saber se dá certo. Outros passos dá para deduzir antes de fazer que vai dar certo. E você precisa fazer essas perguntas. Não se preocupem em contas, não é para se preocupar com as contas específicas, e sim se preocupar com a filosofia da coisa, com o raciocínio lógico, todo o raciocínio que foi levado. E quando vocês começarem a se preocupar com o raciocínio, vocês vão ter um desenvolvimento maior. Mas enquanto você estiver se preocupado apenas com a conta em si, você não terá muito crescimento. O crescimento será lento, será pouco. Ok, guys? Então, e com base nisso, eu vou resolver esse exemplo. Será resolvido de uma maneira diferente. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. Mas muita mesmo, não nas contas, mas no que é falado. Muitas vezes eu tenho a impressão que o que eu falo nas aulas parece ser ignorado. É a impressão que dá. Não estou dizendo o que é, mas a impressão que é dado.
Porque eu vejo preocupação de muitos e preocupação em resolver um exercício. Mas, guys, a preocupação não é em resolver o exercício. A preocupação é em resolver o problema, como é que eu devo ser trabalhado. E o conteúdo, eu estou dominando o conteúdo, então, às vezes não, né? Eu percebi que a maior parte não, né? Eu acho que talvez, se não for 100% da turma, uns 80%, já vai direto para assistir aula e vai direto para os exercícios. E talvez o pecado esteja aí, no seu modo de estudar. Guys, em matemática, a gente não assiste aula e vai direto nos exercícios. Talvez funcionasse no ensino médio. Mas em graduação, um assunto, ou melhor dizendo, eu vou falar as particularidades aqui de cálculo, um assunto complexo como o de resoluções de integrais, eles precisam da compreensão do método para você começar a ir para o exercício. Então, compreenda primeiro a teoria, o assunto, e depois vá para o exercício. E eu confesso que eu não recebi nenhuma dúvida, não que eu me recorde, tá? Perdão se eu tiver esquecido, mas eu não me recordo de ter recebido alguma dúvida da aula, desde a aula de quarta-feira. Foi terça, não lembro o certo dia. Professor, eu não entendi tal parte aqui do vídeo. Então, na teoria, eu não recebi. E se eu não recebi nenhuma pergunta, é das duas uma. Ou você compreendeu tudo, ou você não entendeu direito. Mas aí eu já descarto a possibilidade de compreender tudo pelas dificuldades nos exercícios. Então, tudo leva a crer que não foi dado a devida atenção à parte 2 da aula. Professor, eu dei atenção, eu assisti, eu reassisti, assistiu, reassistiu. Mas e as dúvidas e as perguntas referentes à aula? Então, guys, tem algo a mais envolvido por trás disso. Que é por que eu uso esse método? Por que ele dá certo? O que me levou a crer que ele dá certo? É isso que está envolvido. Por que eu não faço uma substituição normal? Tente aí uma substituição normal. E aproveitando a questão da substituição normal, não esquecer que quando você faz uma substituição, seja trigonométrica ou normal, todos os elementos que possuem a variável devem ser alterados de acordo com a regra. Então, se você faz uma substituição, onde tem x, mudou para a variável u ou θ, onde tem x passa a ser mudado de alguma maneira de acordo com a sua regra. A regra lá, você chamou x de quê? Sua regra. Onde tem dx, na substituição, não é só trocar por dθ ou du. O dx é de acordo com a sua regra lá da substituição. É a regra da substituição que vai ditar o próximo passo da integral. Então é isso. A gente está aí para ajudar. Se tiverem dúvidas, eu tiro as dúvidas, a gente vê o que faz. Mas mandem dúvidas específicas. Ok? É isso.